Bem-vindo ao Beautyverso, podcast que fala sobre beleza e negócios da beleza. Hoje eu tenho um convidado que vai acompanhar os assuntos que a gente está falando, de alguns setores que são importantes para as empresas e para os salões. A gente falou sobre marketing e hoje a gente vai falar sobre uma área que muitas vezes é negligenciada, que é o financeiro. Hoje, nosso convidado é Demick Garcia. Ele é consultor financeiro, é formado em contábeis, tem pós-graduação em gestão de negócios e controladoria, já trabalha há 12 anos na área e é um dos sócios da Pronari, junto com a Rafa. Demick, seja muito bem-vindo ao podcast. Obrigado, Diego. Bom, convidei o Demick para a gente fazer essa conversa porque uma das áreas que são realmente mais sensíveis dentro de um negócio é a parte financeira. E hoje, Demick, até como a gente conversou outros dias, hoje também, muitas vezes o dono do salão, o proprietário, é o cara também que mais trabalha, é aquele que mais produz e tudo mais. E eu já tive também salão de beleza, já trabalhei junto com a minha mãe. Minha mãe tem salão há mais de 32 anos, assim, praticamente desde quando eu era uma criança, né? E eu percebo que é muito sensível essa área, que a maioria das pessoas realmente acaba não tendo tempo, né? E não sabendo como fazer. Hoje, você que trabalha bastante tempo nessa área, quando a gente negligencia isso, quando a gente não arruma um tempo, quando a gente não olha para isso, quais são os principais problemas que pode acontecer? Quando alguém não toma rédea disso, vamos dizer assim. Eu acho que o maior problema disso é que vai virando uma bola de neve. Quanto mais tu vai negligenciando o financeiro da tua empresa, eu acho que a gente pode comparar isso à saúde do corpo. Legal. Porque se tu, por exemplo, trabalha demais, se estressa demais, tu acaba às vezes deixando de cuidar da alimentação, pede um lanche, alguma coisa, e vai piorando a tua saúde porque tu tá só focando no trabalho. E o financeiro de uma empresa acaba sendo a mesma coisa. Tu vai trabalhando para trazer receita porque tu tem que pagar as contas, as dívidas. Só que aí tu vai olhar lá, putz, onde é que tá meu dinheiro? O que aconteceu com o meu dinheiro? Para onde foi? Só tô pagando e não vejo retorno. Porque, às vezes, acaba deixando a organização de lado, né? Exato. Uma das coisas que eu tenho até uma expressão que eu já ouvi várias vezes, tipo, a pessoa está vendendo almoço para comprar janta, tipo, vendendo a janta para comprar almoço, vice-versa. Exato. Porque realmente fica tão focada na operação que muitas vezes não percebe, né? Hoje, eu sempre comento com os clientes, né? O objetivo de se ter uma empresa, além, claro, de tu poder dizer que é empresário, mas uma empresa foi feita para gerar lucro, né? Senão a gente abriria uma empresa de filantropia, a gente abriria uma fundação, a gente faria um negócio sem fins lucrativos, né? Exato. E eu percebo que as pessoas... eu faço alguns trabalhos de mentoria. A mentoria é bastante voltada para relação interpessoal, para treinamento de equipe, mas eu entro nessa parte um pouco também de gestão e de finanças. E é muito interessante, eu pergunto assim, tá, vamos fazer análise de alguns pontos. Qual foi o teu faturamento dos últimos 3, 6 meses, 1 ano? Não sei. Qual que é o teu ticket médio? Não sei. Quantos clientes tu atende por mês, por dia? Não sei. Então, a maioria das pessoas, e muitas delas às vezes até tem algum sistema básico, né? E não sabem. Então, hoje... A maior dor que eu percebo nas pessoas é, eles estão trabalhando, estão tendo que ir atrás do dinheiro, mas se não tiver alguém olhando para isso, olhando para o financeiro, como é que eles vão saber se vão estar prosperando ou não? O que por exemplo, esse pequeno salão que está nessa fase ainda pequena, que é só ele trabalhando, ele um auxiliar ou uma recepcionista, que pequenos cuidados no dia a dia tu acha que essa pessoa poderia fazer para começar a ter uma visão financeira do seu negócio? O que tu sugere, assim? Eu acho que
O mais básico das finanças, da organização financeira, seria a pessoa ter pelo menos um fechamento diário do que entrou e saiu, e do que saiu, para ter uma noção do balanço do dia. Basicamente é aquilo que a gente chama de tipo um controle de caixa. Exato. Né? Um controle de caixa, uma conciliação bancária, dependendo do tamanho do salão. Porque tu começando a registrar o que é que acontece diariamente, tu consegue chegar no final do mês e tu ter uma visão. Eu tive tanto de faturamento, eu tive tanto de despesa com material. E a partir desses pequenos registros, tu vai criando um histórico, seja semanal, mensal, anual, e tu consegue fazer várias análises para ajudar o teu negócio. E isso mesmo uma pessoa muito... eu tô pensando assim, eu falo e eu penso até na minha mãe, por exemplo. Uma pessoa que é um pouco mais simples ou que não tem muito conhecimento de tecnologia, esse tipo de controle pode ser feito num caderno, né? Não, pode começar dessa forma mais simples, né? Porque muitas vezes eu converso com alguém e diz, então tá, vou ter que comprar um sistema financeiro. Não, controle financeiro não é exatamente isso. Claro, se você quiser aprimorar, você pode ir para essa parte, né? Sim. Mas não necessariamente, né? Não, começa básico, conforme vai crescendo o teu negócio, vai crescendo... É que no início, querendo ou não, a complexidade do controle financeiro não é muito alta. Basicamente, tu provavelmente vai trabalhar com um banco, uma intermediadora de cartão, caixa físico. São coisas que tu consegue tranquilamente organizar num caderno, por exemplo. Ou se tiver um pouco mais de conhecimento de tecnologia, talvez abrir uma planilha no Excel. Não precisa ser mestre do Excel para conseguir registrar e até fica um pouco mais seguro do que um caderno. Claro. Mas nada impede de tu fazer no caderno. O importante é tu ter uma noção de o que está acontecendo com o teu dinheiro. Quanto entrou, para onde foi, para que foi, né? Se foi para fornecedor, se foi para o cafezinho da tarde, se foi para o... Né? Exato. Eu acho muito engraçado assim, quando eu era pequeno, a minha mãe sempre trabalhou muito próximo de casa, muito próximo de, tipo assim, só atravessar a rua, ou o salão era dentro do quintal de casa também, junto, né? Sim. E era engraçado assim, às vezes eu ia lá, mãe, ou ela me chamava mesmo, mãe, tem que ir na padaria. Vai lá, pega R$10 no caixa e compra pão, compra isso, compra aquilo. Nem era anotado, sabe? Sim. Eu que depois, ficando um pouco mais velho, eu mesmo ia lá na agenda, tipo no cantinho, anotava, tipo, menos R$10, sabe? Mas eu anotava, mas ela acabava não tendo essa filosofia de controle. Hoje, depois que a gente já teve uma fase que a gente trabalhou junto e tal, hoje ela tem essa filosofia, né? Controla. Mas era interessante ver que isso... A minha mãe é uma profissional de mais de 32 anos no mercado, então lá atrás, eu lembro, na época, eu era muito pequenininho, ainda era cruzeiro ali, na transição da moeda, ela fechava o caixa e pegava dinheiro assim do caixa, até porque tinha que ter muito dinheiro para poder pagar, porque a inflação era altíssima, né? Sim. E eu via aquilo e dizia, gente, e sem nenhum grande controle, né? Então, hoje eu percebo que eu achava que isso era algo que tinha ficado no passado, mas hoje eu, conversando com alguns clientes e estando presente na vida de alguns clientes, eu percebo que isso é verdade ainda, sabe? E... Ok, a gente falou dessa pequena empresa que está começando, então um controle caixa já ajuda a ter uma visão. Que informações tu acha que são cruciais para ter ali? Obviamente a gente fala de entradas e saídas, mas eu falei um pouquinho sobre esses pequenos gastos, que a gente acha que não gasta, mas no fim acaba somando bastante, né? Sim. Assim, de informação... o primordial, se tu trabalha mais com banco, caixa, talvez ter um caderninho, uma página para um banco e uma para um caixa. Que aí tu consegue identificar, para tu não ter que ficar, tipo, isso aqui é do banco, ficar contando, etc. Só ver o saldo, já bate com o banco. Data, uma breve descrição do que foi gasto ou recebido e o valor. Assim, básico do básico, tu já consegue ter uma noção. Legal.
Conforme for evoluindo, consegue já incluir algumas coisas. Aí tu trabalha com talvez um plano de contas, que aí tu consegue categorizar, por exemplo, o pãozinho, aí já joga para alimento, alimentação. Sim. Porque também conforme vai melhorando a tecnologia, Fornecedor provavelmente... vai colocando, digamos, as coisas em suas caixinhas, né? Tipo, Exato. até para ficar mais fácil depois para somar, né? Por exemplo, Exato. entrou tantos R$1.000, eu gastei tanto com alimentação, tanto foi com fornecedor, acaba ficando muito mais fácil, né? Fazer essa categorização. Exato. Basicamente isso. De básico Mas mesmo. A gente falando assim, é simples. Às vezes as pessoas acham, não, eu não sei fazer, eu não sei como fazer. Gente, é igual quando eu falo assim, quando eu falo para algumas pessoas, ok, vamos fazer um planejamento. Planejamento é uma lista. É uma lista de praticamente coisas a fazer. Então, quero perder peso. Ok, é uma lista de tarefas. Tenho que me alimentar melhor, tenho que fazer exercício. Tá, e aí tu vai esmiuçando. Ok, tenho que me alimentar melhor. Como? Comendo tal coisa, tal, comendo em tal horário e tal. Tenho que fazer exercício. Como? Na academia tal, no horário tal. É um planejamento. Isso é um planejamento. Isso. E as pessoas acham que é algo, nossa, vou fazer um planejamento. Não, é algo simples, né? E o controle, pelo menos de um pequeno negócio, pode ser simples a esse ponto. Quando a pessoa passou de fase, vamos dizer assim, ok, estou com mais colaboradores, estou com outros parceiros comerciais, porque daí o salão começa a ter a manicure, começa a ter esteticista, esses profissionais são comissionados, e aí a empresa, o salão, começa a ter mais rentabilidade, começa a ter mais fluxo de dinheiro ali. Quando essa pessoa quer agora, ok, vou profissionalizar mais. Hoje existem vários sistemas para salão de beleza, mas eles são muito voltados para essa parte de controle do dia a dia, controle do agendamento, controle de comissão. Mas eu percebo que os sistemas sempre são bastante fracos dessa questão financeira. Eles controlam muito entradas e saídas. Isso ok, que é o básico que a gente estava falando agora. Sim. Mas se a pessoa quer assim, poxa, será que eu posso abrir uma filial? Poxa, será que o meu negócio está dando lucro e tal? Hoje eu percebo que existem serviços hoje no mercado que podem ajudar esse empresário que não tem um profissional interno só cuidando disso, né? E para mim é uma novidade, eu conheci recentemente os serviços de BPO, de gestão financeira, dessa parte terceirizada, que é um serviço que a Pronari faz, né? Mas essas siglas, o que significa exatamente? Quando a pessoa terceirizar isso não se tornaria arriscado ou não se tornaria... Porque eu fico pensando assim, poxa, para cuidar do meu dinheiro tem que ter alguém aqui do meu lado. Tem que ser um funcionário que fique aqui do meu lado para eu ver tudo que está acontecendo. Como que é essa nova visão de cuidar do dinheiro dessa forma? Através de uma empresa, de BPO e dessas outras serviços que vocês fazem? A Pronari, né, faz a terceirização dos serviços financeiros das empresas. A maneira que a gente faz e é feito no mercado é uma questão totalmente online. Tudo através de armazenamento de documentos via Drive, acesso a banco. A gente só tem um acesso secundário para trazer maior segurança para o cliente, né? A gente tem um acesso secundário onde a gente consegue entrar, sim, na conta bancária, só que a gente não consegue transacionar. Um pouquinho nervosismo. A gente não consegue movimentar nenhum dinheiro dentro da conta bancária. A gente só agenda e o próprio proprietário tem que entrar e liberar a documentação. Entendi. O que a gente faz é toda a organização financeira deles mesmo. A gente registra todas as entradas, todas as saídas. Isso é o serviço que é chamado de BPO, é isso? Tá. Então, é como se essa empresa
tivesse um funcionário dedicado ao financeiro, para essa organização financeira, seria isso. Exato. Mas que não é a contabilidade. É outra coisa, né? Exato. Porque eu pergunto porque às vezes o pessoal confunde. Tem pessoas que acham que essa descrição que você está falando seria um serviço da contabilidade. Não é. A contabilidade vai cuidar da parte fiscal, né? Exato. Ou seja, essas informações têm que estar prontas para a contabilidade, né? E muitas vezes o empresário que está crescendo e que está prosperando não tem tempo de vai ficar o quê? De madrugada? Separando documento, classificando contas. Então, isso seria então o que a Pronari pode fazer. É isso. Isso, exatamente. Legal. Tá. E nesse formato, você disse que é tudo muito online. Que para implementar, para colocar isso numa empresa que seria, por exemplo, um salão de beleza, quão complexo seria isso? Pergunta. Peguei. Não. Como que começa? A gente, de início, a gente faz uma conversa, Claro. entende o negócio, faz todo o mapeamento, principalmente do dinheiro. A gente desenha o caminho que o dinheiro faz. Legal. Desde que entra no salão até a saída dele, seja por pagamento de fornecedor, pagamento de alguma conta, despesa fixa, pequenas despesas, ou até retirada de lucro do proprietário. Ou seja, R$10 do pãozinho é retirada de lucro. Exato. Anota aí. Aí, às vezes, um lucro que não tem. Depois a gente vai falar sobre isso. Exato. Por isso que é importante separar a empresa do pessoal. Exatamente. Esse é o primeiro ponto, né? Isso. O que... Vamos lá, um passo para trás. Separar a conta PJ da pessoa física. Exato. O passo número 0. Ter a conta da empresa e ter a conta do CPF. São duas coisas separadas, né? E isso também é um erro muito comum que os pequenos empresários acabam fazendo, né? Sim. E não só no salão de beleza. Todo pequeno empresário ou todo mundo que está aqui ouvindo a gente, quando foi muito pequeno, às vezes pode ter passado por esse tipo de momento, né? Uhum. É importante a pessoa ter o seu prolabore. Quando eu falo prolabore, é um salário fixo, porque quando você é dono do negócio e você também trabalha no negócio pensando nessa parte de gestão e tudo mais, você merece um salário por isso. Não sei se te contaram. E esse salário é chamado prolabore. Mas eu ganho comissão. A comissão é do teu serviço de cabeleireiro. Então, são duas coisas separadas, né? Uhum. Então, você tem que definir um limite, porque a empresa tem um limite. Então, como que você pode ganhar um prolabore de R$10.000 se a sua empresa fatura R$10.000? Não vai fechar, né? Ou mesmo, como que tu vai tirar um prolabore de 5 numa empresa que fatura 10? É possível, mas olha... tem que ser bem apertado. Sim. Então, são esses pontos que ter esse tipo de consultoria, esse tipo de ajuda acaba dando essa visão. Então, primeiro ponto. Separamos as contas, Demick. Então, a Dona Maria agora tem a conta da Dona Maria e tem a conta do Salão da Dona Maria. A gente desenha o fluxo do dinheiro, como você falou. E depois desse primeiro passo, dessa primeira conversa, como que funcionam as implementações e os acompanhamentos? Como que funciona? As implantações são basicamente o setup da estrutura que a gente precisa para atender o cliente. Legal. Seja senhas dos bancos, um usuário secundário, pedir para o cliente abrir um usuário secundário para a gente poder... acompanhar o controle financeiro. Eu vou fazer aqui o papel do advogado diabo. E quando a Dona Maria não sabe? A gente consegue dar um auxílio. Boa, não. É isso. Porque vai ter o pessoal Sim. que é mais atual, mais novo, mais da internet, ou até um pouco mais velho, só que realmente mexe em tudo. Tem TikTok, faz dancinha, faz tudo. E tem realmente o povo mais tradicional, que gosta de anotar e tal. E às vezes não vai saber. Mas, obviamente, essa pessoa vai ter o contato do gerente, né? E além do próprio gerente, vocês podem conseguir ajudar também, né?
para a maior parte dos bancos, dos maiores bancos, a gente já entende um pouco do processo e consegue dar uma ajuda. Mas, geralmente, o proprietário tem que entrar em contato com o gerente, se não souber. Para liberar, ou seguir o passo a passo que a gente acaba mandando para os bancos que a gente conhece. Legal. Tá? Então, seria as senhas para poder acessar. Se tiver algum sistema financeiro, a gente também acessa ele para fazer os registros, controle dos recebimentos, dos pagamentos. E eu não lembro se eu falei, vou falar de novo, o Drive para troca de arquivos. Por exemplo, a pessoa foi lá, comprou, o salão da Dona Maria foi lá e comprou 20 tubos de coloração, recebeu aqui da SC Beauty, recebeu a nota, o boleto e tal, vai lá e essa notinha tal salva no Drive, tira uma foto ou já manda o arquivo que recebeu para esse Drive. Isso. Para ficar realmente devidamente documentado, digamos assim. Isso. Tá. E até para isso a gente tenta facilitar, né, claro, a vida dos clientes, porque é chato, tu tá na correria, tu tem que parar para escanear um negócio e mandar. Sim. A gente tem um aplicativo que tu pode tirar uma foto e tu manda pra gente o arquivo via o aplicativo e a gente consegue salvar, arquivar, fazer os lançamentos, o tratamento dele, né? Legal. De implantação é basicamente isso. De início Tá parecendo muito fácil, muito bom. É tranquilo. Tá parecendo muito maravilhoso. E ao longo da implantação e ao longo do primeiro mês também, a gente vai fazendo análise. A minha sócia não gosta que eu faça isso. Que fique claro. Mas é um serviço extra que eu gosto de fazer, que é entrar, entender o plano de contas, se tiver um sistema financeiro, entender o plano de contas. Que é o que tu fez agora da SC Beauty. Isso, que é nessa fase que a gente está, né? Tu tá analisando o sistema, vendo o plano de contas, é nesse momento, né? Exato, que aí tu consegue pegar até consegue entender o fluxo do dinheiro também, além das conversas iniciais. Tu consegue... às vezes o teu sistema financeiro te traz uma porrada de contas. Às vezes algumas não vão servir para nada, às vezes a gente acaba utilizando de uma maneira errada a conta. Isso. Então, a gente faz essa análise para ajudar na organização financeira. Onde a gente consiga trazer mais clareza para os lançamentos. Quando tu olhar ali, tipo, putz, o que é isso aqui? É táxi, tá na conta táxi, tu aí pode clicar ali e ver o recibo, tá ali, pum. É isso. Isso é uma coisa que a gente começou a implementar na SC Beauty. A gente está passando por essa revisão, né? E agora, eram até algumas ferramentas que a gente não explorava tanto. O nosso sistema não é um sistema, caríssimo de outro mundo, não. É um sistema bem ok. Claro que eu pensei muito num sistema que automatizasse muita coisa do nosso... da parte de vendas, que é o coração da empresa, né? Mas do financeiro, toda essa parte básica de classificação, entradas e saídas e tal, faz. Isso. E tem várias ferramentas como no próprio lançamento dá para colocar anexo, o recibo ou a nota fiscal. Isso é uma coisa muito legal que antes a gente não usava ou usava muito pouco. E eu percebo que ele consegue até depois condensar tudo isso num arquivo e mandar para minha contabilidade e tal. Sim. Então, a gente está fazendo isso. Eu e a Paola, que é a minha assistente, a gente está aprendendo a fazer tudo isso e a gente até, nesse primeiro momento, leva mais tempo, porque a gente está se habituando a pegar nota, o recibo, tudo bem realmente direitinho, anexando no sistema. Mas é outra vida. Porque esses dias eu precisava assim... eu preciso do comprovante para mandar pro fornecedor. Pum, 2 cliques, estava ali na tela, já sabia onde procurar. Não precisava... Na SC Beauty a gente trabalha com mais de um banco. Então, lembrar, poxa, qual banco que eu paguei? Aí entra em cada um deles. Pesquisa no extrato, pesquisa... É outra vida, vida. E isso que a gente está no começo de uma implementação, né? A gente não está, digamos... a gente está fazendo uma parte aqui interna e tu ainda está fazendo as tuas análises lá. A gente não fez nenhum processo conjunto ainda. Mas só aqui do interno que a gente se propôs a fazer já mudou bastante coisa, assim. É bem diferente.
E até para não assustar, porque querendo ou não, a SC Beauty já está numa complexidade maior. Como sim. tu comentou, tem vários bancos, Sim. tem vários lançamentos, precisa ter uma organização maior. Coitada da Paula fica doida. E às vezes tu depende de um sistema Sim. mais automatizado. Sim. Só que assim, não desesperem, porque hoje em dia existem até planilhas. A gente monta, a gente tem modelos de planilhas. Eu fiquei sabendo que a Pronari vai disponibilizar uma planilha aqui. Eu tô botando o Demic só em roubada hoje. Fiquei sabendo que ele vai dar uma planilha de cortesia de controle de fluxo de caixa, não é verdade? Sim. Então, ele acabou de confirmar, ele nem sabia, tá? Não. Mas uma planilha de controle básico de caixa. Quem ficar até o final do nosso episódio vai estar na descrição. Se você está nos ouvindo pelo Spotify, vou deixar lá o link. Ou quem está nos assistindo pelo YouTube vai ficar aqui na descrição também. Então já vem para que você que nunca fez nenhum tipo de controle, vai ter ali uma planilha onde você vai poder começar a fazer esse controle. E se no futuro, você crescendo, sua operação crescendo, você precisar de ajuda, pode chamar esse pessoal que eles vão ajudar vocês também. Até aproveitando, então, o gancho, a gente disponibiliza essa planilha gratuitamente. E também, caso queiram, tiverem interesse, a gente tem um serviço de... não serviço, a gente faz o diagnóstico financeiro de empresas sem custo. Legal. A gente... Essa parte não sabia, eu ia querer muito. Não, a gente... Mas agora a gente está passando já por isso, né? A gente basicamente sentar e conversar com o proprietário. Sim. E entender o que ele entende das finanças da empresa dele. Sim. Que tem gente que não sabe nem tipo como precificar. E as perguntas que eu fiz, às vezes a pessoa não tem noção de quanto fatura. Exato. Né? Não tem noção de como fazer o preço. E isso é uma coisa que é muito verdade e eu fico muito, assim, preocupado. Por quê? Demic, quando eu vendo um produto para um salão de beleza, muitas vezes a pessoa me pergunta quanto deve cobrar. Tudo bem a gente ter, assim, digamos, uma precificação que serve de guia. Eu acho isso importante. Mas cada empresa tem o seu custo e vai ter a sua precificação. Então, por exemplo, se tem um salão que não paga comissão de venda de produto, de revenda. Por exemplo, eu tenho produto lá para vender, mas o salão não paga comissão. Beleza. E o outro paga, sei lá, 20% de comissão, que é uma baita comissão. É preço diferente. Não vai dar para fazer o mesmo preço. Exato. Se o cara já tem um nível de faturamento, paga mais imposto, como é que ele vai competir? Como é que vai fazer o mesmo preço do cara que paga menos imposto? Ou que é MEI, que só paga uma taxa fixa? Então, eu quero trazer mais vezes esses assuntos para trazer essa consciência financeira, porque eu gosto e eu e tantos meus consultores, a gente ajuda muito de verdade. A gente não diz para fazer preço, para queimar preço, para que o cara não ganhe nada. A gente até tenta entender um pouco do negócio da pessoa para dizer, olha, o markup ideal é 40, 50, 60, depende. A gente orienta dependendo do perfil dessa pessoa. Mas tem muita empresa e muito representante que, não, bota 10, 20 pila aí em cima e tá tudo certo. Aí a pessoa passa no cartão em 3, 6 vezes, pronto, acabou o dinheiro. Fica negativo. Né? E daí, isso que eu vejo muita gente que só troca o dinheiro. O dinheiro só passa pela empresa, não sobra o lucro. Né? Nessa conversa, nesse diagnóstico que tu faz, já consegue entender a maturidade do negócio e como que pode ajudar, né, Demic? Isso, exato. Através do questionário, a gente dá uma nota ali pro nível de conhecimento do negócio, da área. São várias áreas que a gente analisa. E no final a gente vê os pontos mais críticos e dá uma ajudinha ali, tipo, tem que melhorar nessa maneira, nessa coisa, tem que fazer de tal maneira. Então, a gente dá esse suporte ali, porque, cara, pra gente é meio que natural. Tem pessoas que não conhecem isso, então, tipo, já tendo uma noção do negócio, já consegue fazer uma diferença. Mas é igual, por exemplo, eu sou uma pessoa que sou formada em administração.
administração não significa exatamente finanças. Dentro da cadeira de administração tem um monte de cadeira, desde filosofia, comportamento pessoal, tem uma série de coisas e tem coisas voltadas à contabilidade, economia, microeconomia, macroeconomia e tal. Mas eu não sou um especialista, não sou. Então, eu trabalho dentro disso, trabalho com isso cotidianamente dentro da empresa, mas eu não me considero um especialista. Por quê? Porque eu não consigo ter, de repente, uma visão comparativa de fazer... Eu tenho dúvida de algumas classificações de como fazer algumas contas, falando principalmente da SC Built, que é um pouco mais complexa. Uma empresa menor já se torna um pouco mais fácil porque são menos classificações de contas e coisas que se faz. E eu vejo as pessoas se cobrando muito. Por exemplo, eu sou o dono do salão, daí eu tenho que saber marketing, tenho que saber fazer dancinha no TikTok, tenho que entender de economia, tenho que saber fazer o fluxo de caixa do não sei o quê. Que hora que essa pessoa vai dormir? Né? Então, hoje existem sistemas, ferramentas, empresas, enfim, parceiros comerciais que podem ajudar a melhorar isso, né? Mas eu queria entender um pouco melhor essa questão. Quando a gente fala a sigla BPO, o que significa exatamente? O que é essa sigla, por exemplo? O BPO é Business Process Outsourcing, que é basicamente tu terceirizar uma parte do teu negócio. Entendi. É um processo do teu negócio. Entendi. Então, eu evito usar a sigla porque geralmente tu vai falar assusta a pessoa. E daí a gente não sabe exatamente o que é. E quando eu vi as primeiras vezes, comecei a entender esse assunto, eu pensava, nossa... Isso deve ser para uma grande corporação, para uma grande empresa, e eu achava que não podia ser para mim. No caso da SC Built, a gente preferiu manter os processos aqui dentro e só fazer uma parte com a Pronari, né? Sim. Mas vocês podem fazer até esses serviços que hoje são feitos, por exemplo, pela Paola, que são os lançamentos, as conciliações, isso tudo vocês podem fazer também. Exato. Tá. E o que eu estou traduzindo para o pessoal ir entendendo. Quando a gente fala conciliação bancária, ou conciliação de maneira geral, o que a gente quer dizer com isso? Volta para a questão do livro caixa. Tá. É que a conciliação bancária nada mais é do que o registro de todas as entradas. Do que um grande livro caixa. Exato. Entendi. Porque tu vai ter o saldo inicial do dia ou do mês, vão ter todas as movimentações, tu dá um nome para essas movimentações, dá uma identificação para elas, identificar elas, mostrar o que é de venda, o que é pagamento, e no final, entradas, saídas, e no final vai ter o saldo final do dia. Se os teus lançamentos, o total deles com o saldo inicial bater o saldo final, a conciliação está feita. Tá. É basicamente tu conferir todas as entradas e saídas. Basicamente é uma grande conferência, então. Exato. Tá, entendi. Nessa conciliação, então, se a máquina de cartão estiver me roubando, eu vou descobrir. Eu falo esse termo assim, roubando, porque a gente... Roubando no sentido de taxas ocultas, né? Porque principalmente quando eu tinha salão de beleza, eu via, era muito comum. Hoje, não tanto, porque as empresas precisam ter um pouco mais de transparência, mas era comum assim, olha, negociei a taxa aqui do crédito contigo a 2%. Daí passa 2 meses sem comunicado nenhum e tal, passou para 4% a taxa. E aí o pequeno empresário que está super ocupado lá fazendo o serviço e não fica olhando, fazendo a conciliação, não percebe que a taxa mudou. E mudou totalmente a fórmula de precificação dele. Sim. Quando a gente fala de serviço de BPO, conciliação financeira, essas pegadinhas que o banco, as máquinas de cartão, as empresas de cartão e tal, poderiam fazer, entra nesse filtro e acabaria pegando. Sim. Tá. Um dos serviços, a gente também tem, além do BPO, das análises, da consultoria, a gente também tem um braço que faz a conciliação exclusiva de cartões. Que eu vou dizer para ti.
Que terror que é fazer essa parte? Porque, assim, a gente faz aqui as conciliações de cartão, aí cada empresa inventa um jeito de calcular, inventa uma fórmula mágica. Sim. Aí o relatório, cada um sai de um jeito. Quer ver agora qual a obrigatoriedade do REINF? Tá um caos. Tipo, não, chegou ali perto do dia 13, que era o dia de entregar o negócio, as operadoras não tinham o relatório. Eu Exato. dizia, cara, e a contabilidade me ligando, Diego, tem que mandar REINF? Diego, Sim. eu digo, eu sei, gente, mas o pessoal não tá me entregando, como é que faz? Então, esse tipo de coisa, hoje eu percebo que é importante. E toma um tempo gigante da gente. Eu fiquei um tempo sem assistente financeira, né? Teve uma mudança aqui interna na empresa e eu tive que daí fazer várias atividades nesse período. E eu disse, cara, para a gente fazer da forma 100% correta, toma muito tempo. Sim. E aí eu disse, não é uma coisa que eu vou dar conta sozinho. Realmente tem que ter uma pessoa fazendo isso. E aí foi justamente na época que a gente conversou, porque eu estava nesse ponto de ou deixar totalmente terceirizado, né, com BPO e tudo mais, ou realmente ter uma pessoa aqui dentro e ter uma consultoria, né? No fim, a gente ficou nesse formato. Porque realmente, voltando, trazendo o exemplo da SC Beauty, que tem vários lançamentos, entradas e saídas todo dia, entrada de cartão, entrada de boleto, cliente que pagou no Pix, são várias coisas. É cansativo. Sim. E daí o cliente diz que pagou, daí não pagou, daí não entrou, daí tu pede comprovante, daí não manda. É uma loucura, é uma beleza. E tendo um serviço dedicado, né? Tanto uma pessoa interna, tanto uma empresa que terceiriza o teu negócio, tu acaba liberando mais tempo para tu focar no teu negócio. E alguns pequenos detalhes, como tu disse, a máquina do cartão, às vezes tu não percebe que ela tá te passando, não passando a perna, mas... Não, mudou a política, mudou ali. Tu tinha um benefício, que era uma taxa X, e aí passou 2 meses e virou 2X. Dobrou a taxa. E do nada. E aí, se tu não ficar ligado, igual aqui. Diego, a gente vai te dar tantas máquinas e a mensalidade é gratuita. Aí tá lá nas letrinhas miúdas. Por 3 meses. Aí depois eu tinha 5 máquinas e cada uma era R$129 a mensalidade. Aí, num dia tinha que receber, acho que tinha 1.000 e pouco que deveria ter entrado. Caiu o dinheiro muito menos. Eu disse assim, cadê o dinheiro que estava aqui? Tipo, cadê o dinheiro que estava previsto? E aí no próprio relatório não fica claro que era daquilo. Gente, até achar... Daí eu achei que tinha sido passado o cartão um valor menor, no fim era a taxa que tinha sido comida, a taxa referente às mensalidades, né? Então são coisas que não ficam muito claras e se tu não fica em cima, é como eu uso a analogia que é como se fosse um pequeno vazamento, né? Mas aumentou de 2% para 4% a taxa, é pouquinho, mas isso tu não altera o preço, tu não altera o negócio... vai se tornando pode se tornar um grande problema, né? Exato. A cada R$1.000, 1% vira R$10. Exatamente. Então, vai acumulando. É impossível. 10 mil, R$100. Então, tem que cuidar bastante dessas transações. E, inclusive, no Brasil, já vi um estudo que cerca de 3% das transações nacionais acabam tendo... um erro de taxa, um erro de... 3%? 3%. É muita coisa. É um mercado de, sei lá, eu acho que chega mais de bilhões. Com certeza. Sim. Com certeza. Então, 3% é um valor alto. 3% para um negócio que fatura R$1.000 não é tanto, mas conforme vai aumentando, tu não cuida dessa taxa, vai... É o teu pãozinho, teu cafezinho da tarde ali, ó. Exato. Que o banco tá levando às vezes assim, de grátis. Exato. Sem nada. Não exatamente de grátis, não me entendam mal. Eu tenho vários amigos que são gerentes, eles devem estar me odiando eu falando isso. Mas não me entendam mal, não é que vocês enganam as pessoas, é que vocês às vezes não deixam muito bem claro algumas regras. Não, as pessoas não... eu tenho bons amigos que são gerentes, normalmente eles são muito claros, mas... quando a gente vai fazer... Hoje tem muito banco digital, por exemplo. Sim. Né? E que a contratação é tudo muito facilitada, tudo online e tal. Vai lá, contrata.
Aí, claro, tem os termos de adesão, tem os contratos, mas ninguém lê. Todo mundo assina sem olhar. Sim. E aí, certamente, essas alterações, essas taxas que vão dar estão lá escritas, mas as pessoas acabam não lendo. Por quê? Porque não tem tempo. Né? Exato. Exato. E aí a gente volta nesse círculo de novo. E eu vejo que isso é tão comum que eu pego pela minha vivência e pela vivência da minha mãe. Minha mãe, uma vez, caiu num golpe justamente por por estar fazendo as coisas no automático, no acelerado. Ela faltava pouco para ela quitar o carro dela. E aí ela tinha ligado numa financeira para pedir, olha, quero quitar, me manda o boleto. Não sei como, porque era o número realmente da empresa. Caiu num golpista, o cara mandou um boleto para ela de R$8.000. E eu falei para ela, disse, mãe, eu acho estranho, porque mesmo com o desconto do juro, com deságio, devia dar talvez uns 10, 11 mil pelo saldo devedor que tinha, né? Não, mas disseram que se eu pagar hoje até meio-dia, fica esse valor, não sei o quê. Eu digo, tá, então beleza, vai. Foi lá, putz, não era. Pagou. Mas por quê? Tava na correria, no atendimento do salão, quero resolver rápido. Tá, então tá, me manda que eu já pago aqui. Mandou, pagou, pá. E eu vejo também, quando eu trabalhava junto com ela, era bem complexo, porque eu tentava fazer um pouco mais essa parte de gestão, de cuidar. A gente trabalhou, acho que uns 3, 4 anos juntos. Mas, assim, ó, a rotina do salão te suga. Porque é cliente que chega e aí tu tem que cobrar no caixa. Daí tu tem que já escovar um cabelo e tal. É muita loucura. E muitas vezes o salão que está começando, que é pequeno, às vezes não tem uma recepcionista ali para até te dar uma mão nisso, sabe? Para pelo menos organizar um pouco os documentos. Não tem. Então, realmente, eu tinha que fazer tipo um segundo turno para poder fazer essa parte. Uhum. E acho que hoje ter sistemas e empresas que podem fazer isso por nós é muito diferente, né? Hoje, das empresas que vocês têm, Demic, a Pronari é uma empresa jovem, né? Que vocês estão iniciando agora. É um projeto, mas que eu fiquei sabendo que já está sendo de bastante sucesso. Hoje, das empresas que vocês têm mais realmente prestadores de serviço? Como que é o perfil dos clientes de vocês? Totalmente prestadores de serviço. Que é justamente a galera que vai prestar serviço, tu tá gastando horas do teu dia. E Exato. É quem mais precisa de horas para poder ter receita na empresa. Sim, então, todos os nossos clientes são prestadores de serviço. Exceto eu. Porra, tu não me botou na conta. Sacanagem. Que... Vou pedir desconto esse mês, tá? Fica aí aqui registrado, que ele não me considerou cliente ainda. Então... Não, mas só para deixar claro é que a gente faz a parte final da tua operação, né? Sim. E não a operação da organização em si, mas a gente gera os relatórios. Sim, sim. De te entrega. Então, só por isso, tá? Não, mas é porque assim, eu vou explicando para quem tá ouvindo a gente. Eu tive um trauma. Eu tentei implementar BPO uma vez. Eu não sei se eu te contei isso. Sim. Contei, né? Uhum. Contei meio superficial. Tentei implementar um BPO nesse formato. O BPO não deu conta. Eles disseram com essas palavras: a tua operação é muito complexa pra gente. E eles faziam tudo muito atrasado. Tipo, eles estavam lá no dia 1, 2 fazendo conciliação, a gente já estava no dia 18, sabe? E não dá para eu ficar com essa informação tão atrasada. Então, por isso que eu decidi, não. Então, eu tenho que ter alguém aqui dentro para ter agilidade. Entrou o lançamento, já lançar, já fazer. E depois ter alguém que me ajude com as análises, né? Porque realmente é muito lançamento, muito detalhe. Tipo, o cliente pagou com juro, tu já tem que fazer um lançamento do principal, um lançamento do juro, para poder separar as coisas. Então, é complexo. Que é coisa que, às vezes, num prestador de serviço ou numa empresa que está começando, alguma coisa assim, não tem tanto essa complexidade. A SC Beauty, mais 18, 24 meses, vai provavelmente ser lucro presumido. Eu vou ter outras necessidades, outras obrigatoriedades e outros impostos para pagar. Sim. Então,
todo esse planejamento, o planejamento financeiro, ele prevê também, ele ajuda no crescimento. A minha ideia de estar com alguém me ajudando a ter a visão financeira é que eu estou pensando no futuro e no crescimento da empresa. Porque eu quero saber, quando eu for fazer essa virada de chave, seja daqui 1, 2 ou 3 anos, mas eu sei que vai acontecer. E aí, quando acontecer, eu vou ter que pagar ICMS, daí eu vou trabalhar com crédito e débito do ICMS. São coisas que eu não passo hoje, mas talvez eu vá passar. E aí eu tenho que ver quão saudável está a minha operação, tenho que ver as estratégias que eu posso fazer. Por quê? Porque eu tenho que pensar no meu dia a dia aqui. Eu tenho que pensar em produto que eu vou trazer, lançamento que eu vou trazer, que campanha eu vou criar. E se eu ficar gastando todo o meu tempo pensando nessa questão financeira, eu não faço a parte estratégica, que é o que eu devo estar fazendo. Então, nesse momento, a gente está nessa transição. Eu estou muito junto com a Paola fazendo, para que ela pegue muito bem o processo e depois do processo pego, eu fique pensando nisso. Em trazer novidades, em trazer novos produtos. Eu acho que é isso que o pessoal precisa se dedicar também, né? Basicamente, tu vai fazer o que o empresário faz. O que é para fazer. Exato. E aí, ter a visão de alguém que está acompanhando e trazendo relatórios e vendo, né, como que está o fluxo de caixa. Se, quero fazer um investimento. Sei lá, aparece uma oportunidade de comprar uma outra empresa, qualquer coisa que seja. Tá, é possível? É possível, mas tem que cuidar com isso, com isso, com isso. Ou, enfim, para ter essas visões, né? Sim. E hoje as pessoas não pensam muito nisso, mas até para fazer o valuation da própria empresa, caso alguém queira comprar. Já pensou, você que tem um salão e de repente chega um outro salão muito maior na tua cidade e decidiu comprar o teu salão. Daí ele pergunta, tá, qual é o teu faturamento, qual é o teu EBITDA, qual é a tua margem de lucro? Daí não sabe falar nada. Aí tu perde a oportunidade de vender teu negócio, ou tu até vende, só que às vezes por um preço muito menor do que ele realmente vale. E é assim que as grandes empresas e grandes multinacionais vão crescendo, né? Exato. Então, pense nisso, você que tem um pequeno negócio, mesmo sendo um prestador, às vezes é uma oportunidade, né? Até falando agora de um assunto até mais complicado que foi, eu acho que para muitos salões, a pandemia. Foi para muitos negócios, né? Mas especificamente para salões foi muito difícil. E provavelmente alguns acabaram tendo que pegar empréstimo, tendo que financiar de outras maneiras, né? Além, não só empréstimo, talvez tirando do próprio bolso da pessoa física para alimentar o caixa. E ainda, a gente, em 2023, quase 2024, a gente ainda está tendo impacto disso em muitas empresas, seja por parcelamento de impostos, financiamentos altos, Pronamp, tu vê muito ainda no mercado, né? Então, uma das coisas que também te dá ter um financeiro organizado é tu ver, beleza, que bom, eu estou parcelando o imposto que eu ia pagar de 30 mil, mas como que está comendo o teu caixa? Porque tu não vai estar só pagando uma parcela, tu vai estar pagando juros sobre isso também. Então, tu tendo uma organização financeira muito boa, tu consegue até ver por mês quanto que tu está trabalhando para tu pagar de juros, por exemplo. Às vezes tu está pagando R$500 de juros que poderia estar tendo para ti. Ficando para ti como sócio dono da empresa. Exato. Né? Aí, ou às vezes tu pode ver, está sobrando uma graninha, será que eu posso adiantar alguma parcela do financiamento para diminuir a carga de juros, para poder quitar logo, sabe? Evitar mais um fluxo de caixa mais apertado. Porque assim, tudo que tu gera de serviço não vai limpo para tua empresa para tu pagar as contas. Tem a famosa... Como não, dele? Não entrou no caixa, não é meu dinheiro. Tem a famosa margem de contribuição. Sim. Igual eu estava falando com o meu barbeiro ontem. Eu estava perguntando de um trabalho lá e é R$70 o serviço. Eu perguntei, quanto que fica para ti? Porque ele é terceirizado e trabalha lá na barbearia. Sim, ele é um parceiro. Isso. Legal. Ele falou, eu fico com metade. Legal. Então, para a barbearia, só está entrando 35. Só que desses 35, tu ainda tem que tirar
sabe? O imposto. 10% de imposto sobre 70. Então, já come mais R$7. Tem produto, mais R$7. Então, tu vai ver, no final, sobra de 70, sobra 15 para a tua empresa. E tu precisa de 15 mil no final do mês para tu pagar todas as dívidas e ficar no zero. Qual que é o ponto de equilíbrio, né, do Exato. negócio? Quanto que tu precisa faturar por mês? Isso aí tudo, com uma organização financeira, tu consegue ter uma noção Legal. de quanto tu precisa faturar no mês para tu pagar todas as contas da empresa e tu ter aquele lucro, pagar o teu prolabore, sabe? E eu acho que isso é a parte mais mágica que eu digo. Porque se tu não tem nenhum objetivo, acho que até uma frase que é do filme da Alice do País das Maravilhas, do livro. Se tu não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Então, se tu não sabe o quanto tu precisa faturar, se tu não sabe qual que é o teu ponto de equilíbrio. Ponto de equilíbrio é assim, gente. Tu não ganhou nada nesse mês. Tipo, tu pagou conta. Então, tu chegou lá, se alguém disser assim, olha, o teu ponto de equilíbrio é 15 mil reais, significa que quando a tua empresa chega naquilo, beleza, se pagou, só que não sobrou nada. E se estraga o lavatório? Não tem dinheiro. O lucro não sobra. Exato. E muitas pessoas não fazem o planejamento ou a previsão de deixar esse caixa para essas pequenas manutenções, para coisas que precisam ser feitas, que podem ser provisionadas, podem ser previstas, né? Sim. A gente pode prever um valor do faturamento para essa manutenção. Então, uma barbearia onde o serviço é 70 e a empresa, que é a barbearia, fica com 35, toda essa parte da barbearia, além de impostos, taxa de cartão, manutenção, contabilidade e vários outros, o cafezinho, a cervejinha, né? Quanto será que sobra? Muitas vezes, pode ser que não sobre nada. Normalmente eu falo para o dono do negócio, para o dono da barbearia ou para o dono do salão de beleza. Comissão de 50%, normalmente, num salão de beleza. Numa barbearia eu não tenho certo essa métrica. Num salão de beleza o cara está perdendo dinheiro. Porque os serviços no salão de beleza são muito mais complexos e envolvem mais produtos. Por exemplo, falando de uma mecha. Além do tempo, né, de uso do estabelecimento ser muito maior, o uso e quantidade de produto é muito maior. Principalmente porque no formato, digamos, mais comum, né, é feita a divisão da comissão e o salão fica com os custos do produto também. Sim. Então, acaba sendo muito alto. Né? Custo de energia, custo de água é muito caro, os ar-condicionados sempre tem que estar ligado. Então, realmente é uma empresa que tem um custo muito alto de operação. E as pessoas, às vezes, não têm essa noção. E isso é legal. Daí tu pergunta, por exemplo, como que se deu essa conversa? A pessoa sabia das margens e dessas informações? Não sabia. Não sabia? Não. Não. O que eu escutei foi que que o sócio faz o sócio professor faz o financeiro. Certo. Aí não é 100% dedicado à barbearia. Certo. Aí ele falou, eu não ouço falar dele o mês todo. Chega dia 27, porque tu precisa transferir tanto para cá, tanto para lá, pá. Aí ele falou, as palavras dele, no final tu vai ver, sobrou R$900 de lucros. É isso. Então, quando tu faz essas análises, tu vai ver o quanto precisa faturar para se pagar. Beleza, agora a gente tem que correr atrás do extra. Quanto que eu quero ter de lucro? Quanto que eu quero, né, faturar mais? E eu acho que é isso que as pessoas se perdem. Eu estou fazendo agora uma mentoria e no primeiro encontro que a gente teve, que começou agora, eu falo muito sobre delegação de tarefas, gestão de tempo, algumas coisas assim, né? E aí eu trouxe algumas pequenas tarefas para os nossos próximos encontros. E daí eu perguntei assim, uma delas era, quanto que tu fatura e quanto tu quer faturar daqui a 6 meses? E as pessoas ficaram bem perdidas, assim, porque não tem as informações básicas para poder montar esse planejamento, digamos assim. E aí eu falei, então, beleza, vamos pensar o seguinte, vamos pensar então hoje no
no teu modo de vida, nos teus gastos de dia a dia, quanto tu precisaria ganhar. Eu precisaria ganhar, vamos supor, R$5.000. Beleza. Para você poder embolsar R$5.000, quanto serviço tu tem que fazer? Então se tu é comissionado, vamos falar assim, tu é o dono e tu é comissionado. Beleza, então vamos supor que tem essa comissão gorda de 50%, a gente está falando de R$10.000 de serviço. Não, Diego, mas eu não faço tudo isso de serviço. Então como é que tu vai ganhar R$5.000? Exato. Então a gente tem que trabalhar o quê? Tracionar mais serviço. Como que traciona? Aí a gente vai seguindo todo esse caminho, que pode ser por marketing, pode ser próprio upsell de vendas, né? Tipo, a cliente veio fazer um corte, tu também vende um tratamento, uma hidratação. A própria barbearia pode fazer isso, né? O cara foi só cortar o cabelo, oferece a barba, oferece algum outro serviço junto, que eu vejo muito pouco barbearia fazer, fica a dica. Homem gasta também, gente. Homem também pode fazer hidratação, homem pode fazer uma porrada de serviço que vocês não oferecem. Então, vocês estão deixando de ganhar dinheiro, com certeza. E eu vejo, quando eu montei essa turma, esse primeiro grupo de mentorados, assim, eu vi, poxa, e assim, e tem pessoas ali que estão 20 anos sendo profissional, sabe? E tem controles desses simplificados, mas muito pensando na sua vida. Eu tenho que pagar tanto. Não, peraí, mas o que é da empresa e o que é seu, sabe? Sim. E muitas não faziam essas diferenciações. E aí, quando a gente começou a diferenciar, o salão, se fosse um salão, uma empresa normal, né, tal, teria muito lucro. Mas é porque a dona, a pessoa que é a proprietária, tem uma necessidade, um custo de vida muito alto. E aí acaba não equilibrando as contas. Sim. É bem complexo, Mas é algo que eu vejo que dá para fazer bastante diferença na vida das pessoas, né? É tu se desprender, né? Porque, querendo ou não... Todo mundo precisa de dinheiro, né? Exato. Tipo, a gente vive numa sociedade que precisa de dinheiro. Agora, tu tem que saber para onde está indo o teu dinheiro. Exato. Né? Senão tu sempre fica preso a isso. Tipo, putz, eu não tenho dinheiro, eu vou ter que trabalhar. Às vezes quer passar um tempo com a família. E, putz, não dá porque eu vou ter que trabalhar porque eu tenho tal conta para pagar, tá vindo tal conta, eu não tenho dinheiro, tá? O aperto financeiro. Sim. E assim, o aperto financeiro é uma dor muito grande em famílias também, né? Tipo, quantas brigas de relacionamento, quantos problemas acabam... Acho que o maior índice de divórcio e tal, quando as pessoas pesquisam, o primeiro tópico é por causa de custos, algum desentendimento financeiro do casal. Acho que eu li isso alguma vez. Não são vozes da minha cabeça, mas eu li alguma vez que é o maior caso mesmo. E também de sociedades, né? A sociedade, no começo da SC Beauty, eu tive um sócio, né? E nossa sociedade, ela terminou por causa de um desentendimento desse. De um momento para fazer retirada, do momento de tirar o lucro de uma empresa que era super jovem. E aí foi onde a gente teve várias conversas e tal, e a gente achou por bem bom. Então, a gente tem muita divergência nesse ponto. Então, acho melhor a gente terminar então a sociedade e tal. Aí comprei a parte dele, enfim, e hoje a SC Beauty acaba sendo só minha. Mas até em sociedades isso é importante, né? Sim. E ter a clareza de como estão as finanças da empresa. Não adianta um sócio remar para frente e outro remar para trás, né? Exato. Bom, Demick, acho que a gente falou muito sobre várias coisas. Não sei se tem algum assunto que tu queira falar específico sobre isso, porque no fim eu achei que o BPO seria algo super complexo, super difícil até de compreender, mas no fim é algo muito, muito simples, né? Sim, é super tranquilo. Eu acho que tranquilo e seguro para o negócio. Mas assim, só vamos deixar claro para as pessoas, tu só vai conseguir fazer teu serviço se as pessoas mandam ou dão acesso às informações. Sim, exato. Isso é muito importante. Ok, isso aí, porque assim, eu falo isso por quê? Porque às vezes, e aqui eu tenho também agência de marketing, né? E daí na agência de marketing, dependendo do serviço que a pessoa tem, ela precisa mandar material pra gente poder trabalhar em cima daquilo. E aí a gente vai lá e fulano, tem que mandar material.
Ah, tá, já vou mandar. Já vou botar no Drive, a mesma coisa. Já vou botar. Eu digo, fulano, tá chegando a data da postagem. Cadê o material? Ah, tá, vou fazer. Entendeu? Então, só funciona, né, se mandar o material. Senão não tem como trabalhar, né? Se a gente... Assim, eu também incomodo o cliente. Ah, boa. Se não mandou informação, eu vou pedindo... eu vou dando aqueles toques. Tipo, olha só, é melhor pra gente se tu mandar num tempo hábil. Porque tu não vai esquecer da operação. Porque o que mais acontece putz, paguei, não guardei o documento. Aí eu vou dar uma dica. Sabe o que eu fiz aqui na empresa? Eu fiz um grupo, eu e a Paola. 2 pessoas. Escrito comprovantes SC Built. Aí toda vez que porque faço várias transações, às vezes almoço fora, alguma coisa assim. Fiz qualquer transação no débito, no crédito e tal, vou lá, tiro a fotinha e já escrevo e já, digamos assim, faço uma pré-classificação daquilo, discrimino o que é, né? Olha, foi do almoço, de um evento, do não sei o quê. Foi a compra de um material para não sei o quê. Aí, às vezes, a gente depois ainda fica batendo a cabeça que mas é uso e consumo? A gente ainda fica pensando nas classificações, mas assim, acho que 95% dos lançamentos desse mês estão com o seu devido comprovante. O que não está é alguma coisa assim que por exemplo, a gente comprou passagem aérea. Passagem aérea não vem nota fiscal. Prestei atenção nisso agora. Vem só realmente a passagem, o voucher da passagem. Exato. Eu digo, cara, mas não vem a nota, enfim. Daí, são coisas que a gente começa a quebrar a cabeça, assim. Mas são essas pequenas coisas que não tem, mas tá o recibo. Não tá, a nota fiscal, porque a gente não recebeu. Depois a gente tem que descobrir como é que faz. Mas não vem ali o documento, vem só o recibo, mas tá lá, o recibo tá lá lançado, entende? Então, vou até te dar uma dica. Existe esse sistema de prestação de contas, obviamente, que tem pagos. Mas tem um que é gratuito, que eu uso bastante. É gratuito até 20 usuários, que é o Zag. Não sei se já ouviu falar. Não ouvi falar. É um aplicativo que aí evita também tu ter essas informações no WhatsApp. Isso é uma coisa que a gente também evita com os clientes, mas depende muito do cliente. Tem cliente que não se adapta. Sim. Mas o WhatsApp, às vezes, acaba sendo uma coisa pessoal. Acaba envolvendo... E o WhatsApp, sabe? Tem dia que tá fora do ar. Exato. E aí? Exato. Volta e meia, algum juiz bloqueia, ou o serviço está fora do ar, ou a internet está ruim, enfim, exato, né? Mas é legal saber. Então, depois eu vou pegar a informação contigo do link. Vai ficar o link na descrição também. Aproveitar que é de graça, até 20 usuários, é bem legal. Fechou. Bem bom. Bom, Demick, muito obrigado pela sua presença hoje aqui. Acho que foi bem interessante, bem esclarecedor para as pessoas entenderem. Então, pessoal, caso vocês queiram aprimorar o cuidado financeiro da empresa, tem como, tá? Se você está perdido, passou por essa fase, como o Demick falou, poxa, passei pela pandemia, precisei pegar algum empréstimo, tal, não sei que pé que tá, faz análise, né? Chama eles para uma conversa, vai ser super válido. É importante saber se o teu ponto de equilíbrio, o mínimo necessário para faturar, está sendo suficiente, porque a analogia que tu fez lá no começo é muito interessante. Ter um financeiro saudável é como se fosse a gente fazer analogia com o corpo. É ter o corpo saudável, é ter tudo funcionando, né? A gente precisa ter isso. E dá muito mais segurança, dá muito mais clareza, dá muito mais tranquilidade para a pessoa, né? Exato. Então, caso você esteja numa fase que já está um pouquinho maior, que de repente só esse controle interno não é suficiente, saiba que todas aquelas coisas chatas que o contador pede, tem alguém que pode ajudar, que são os serviços chamados de BPO, que é onde eles vão fazer todas essas análises, vão classificar as contas, vão deixar organizadas e fica muito mais fácil ter a visão financeira do negócio, tanto financeiramente quanto contabilmente. E aí todo mundo fica feliz e ninguém fica mais preocupado, sem noites de sono, pensando e preocupado com essas coisas, né? Exato. Demick, muito obrigado pela tua presença. Quem quiser conversar com vocês ou quem quiser marcar uma reunião, onde o pessoal encontra, a Pronari tem Instagram? Tem. Tem?
Não lembrei ele agora. Meu Deus do céu! Não, mas vai fazer a cola. Cola. É Pronari BPO, se não me engano. Deixa eu só confirmar, tá? É que eu sou ruim com rede social. É que ele não cuida do marketing da empresa. Devia ter convidado a Rafa. Pronari BPO aí, ó. Acertei, viu? Só precisava confirmar. Vocês sigam eles lá, @PronariBPO, tá? E tem algum telefone de contato também? Ou tem. Por lá podem mandar direct? Como que é o canal de vocês de contato? Pode mandar direct. Eu posso deixar o link do meu cartão de visitas digital também para ti. Perfeito. Lá tem todos os meus WhatsApp, Instagram, o site da Pronari. Também dá para procurar pelo... no final tem um formuláriozinho ali para chamar a gente. Show. Tem Legal. um botão bem grande de WhatsApp, então também... Show, fechou. Tem várias maneiras. Vai conseguir te encontrar Sim. de alguma forma. E a gente pode deixar também o contato na planilha... Que o pessoal vai ganhar de cortesia. Exato. Fechou. Lá os contatos ou chama a gente para fazer o diagnóstico financeiro, vai ser bom para você. Eu acho que o primeiro ponto é esse. Tá na dúvida se tu precisa, né? Primeira coisa, já vai ganhar uma planilha de graça e faz a análise financeira de graça. Chama para essa conversa. Exato. Aí, a partir dessa conversa, olha, não precisa, mas precisa só disso aqui. E aí você analisa e vê o que pode ser feito aí para o teu negócio. E caso você queira, se por acaso ainda não segue, por favor, vai lá, me siga. Se tu tá assistindo isso aqui no YouTube e tu ainda não deu um joinha e não se tornou seguidor ainda, pois faça isso agora, por favor. E para encontrar eu na internet, eu no Instagram, diegosouza.br, e também siga o perfil da SC Beauty, que é scbeauty.oficial. Demick, novamente, muito obrigado. E eu tenho certeza que a gente vai se ver mais vezes, porque assunto financeiro é coisa que vai ser recorrente. Vão surgir novas coisas daqui a pouco, novidades, e eu tenho certeza que eu vou ver vocês aqui de novo. Com certo? certeza. Pessoal, dê bastante like para eu voltar. Se chegar a 2 milhões de like, ele... 2 milhões, hein? A meta tá aí, a meta tá lançada. David, muito obrigado, viu? Obrigado Até a próxima, também. viu? Até mais. Tchau, pessoal.